Atenção para o toque de 5 audiovisuais. Audiovisual. 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 Visualize audiovisual. Até 1928, se você sofresse um ferimento e ele infeccionasse por ação de bactérias, as chances de morrer eram bem grandes. Até o dia em que o cientista escocês Alex Fleming saiu de férias. Ele voltou de viagem e descobriu que seus experimentos com bactérias estavam infestados de fungos. Fungos que matavam as bactérias. Foi assim que ele descobriu a penicilina e revolucionou a ciência. E hoje, o homem pode respirar mais tranquilo graças ao acaso da ciência. E o que a penicilina tem a ver com audiovisual? Bem, é dessa infecção que vamos tratar no programa de hoje. No estranho planeta dos seres audiovisuais. No estranho planeta dos seres audiovisuais de hoje, a gente vai falar sobre experimentações. Sobre gente que quer descobrir novas direções, pessoas curiosas, insatisfeitas com tudo aquilo que existe por aí. O tema de hoje é pra Frentex, vanguarda. Enquanto a Ana experimenta novas maneiras de apresentar o programa, nós vamos ser mais concretos e pensar a função da experimentação no audiovisual. Quem é que nunca viu um vídeo experimental? Ou até mesmo fez um com a câmera mais à mão num dia que estava mais inspirado? Mas a experimentação não é só viagem. Também é a base do conhecimento científico. É fazendo experiências que o homem descobre coisas novas. E assim evolui, tanto cientificamente quanto culturalmente. Para começar o programa, vamos pedir para alguém explicar melhor a importância da experimentação. Mas pedir para alguém que faz audiovisual é muito fácil, é óbvio que vai defender. Então a gente vai pedir para alguém da ciência, um biólogo. Alguém para quem a experimentação não tem nada de Frentex. O biólogo Adalberto Cesari trabalha no Instituto de Zoologia da USP. A especialidade dele é trabalhar com morcegos, mas hoje ele vai falar da experimentação científica. A ciência você não é feita só dos resultados, sim. Muitas vezes, se não for a maioria das vezes, as novas descobertas ou aqueles... quando você chega a um novo patamar de conhecimento, vem do não, vem do erro. Se a ciência diz algo, é que eu fiz as coisas de um método experimental que faz com que aquela experiência possa ser reproduzida. Quando você faz experimento, você tenta tirar ao máximo ou controlar ao máximo as variáveis, a interferência do acaso. Mas ainda assim, eu devo ter um padrão mínimo, né, um método empírico, uma metodologia científica capaz de fazer com que outros pesquisadores, usando os mesmos instrumentos que eu, cheguem ao mesmo resultado. Né? Esse erro ou o inesperado, muitas vezes é daí que vem as grandes descobertas. Quem lida com a área de humanas, quem lida com a área de artes, passa por um processo de experimentação também. As experiências estão presentes também na química, na física, na biologia, na engenharia, na matemática, na psicologia e por aí vai. E se não fossem as experiências científicas de um cara chamado Nicéphore Niepce em 1826, talvez um elemento fundamental para o audiovisual nunca tivesse existido: a fotografia. Os experimentos desse francês buscavam testar diversas formas de fixar imagens capturadas da realidade. Para isso, ele utilizou o betume da Judéia em chapas metálicas, até que conseguiu fixar a seguinte imagem. Tudo bem, nem eu nem você sabemos o que é betume da Judéia, e hoje em dia até a câmera do seu celular registra uma imagem melhor que essa. Mas se esse experimento não tivesse sido feito, talvez a fotografia não existisse. E se a fotografia não existisse, o cinema também não existiria. O que dizer então da televisão e do vídeo? Mas há outra experimentação sobre a qual queremos falar nesse programa. Uma experimentação que não é necessariamente ligada à ciência ou à tecnologia. A experimentação de linguagem, conceito, novas direções, vídeo, rodar. Ei, calma.
experimentação de linguagem é muito antiga. Porque desde que inventaram a ideia de narrativa, já existiam pessoas que queriam fazer diferente. Gente moderna existe desde antes da Idade Moderna. A ousadia em tentar algo novo muitas vezes envolve a possibilidade de não ser compreendido. O público nem sempre recebeu bem essas experimentações. Fosse na Viagem à Lua, do cineasta Georges Méliès. Também não podemos esquecer do dadaísta Man Ray. E dos surrealistas Buñuel e Dalí. Ou até das animações malucas de Norman McLaren. Mas todos esses exemplos foram feitos em película, algo caro e de difícil acesso. O fato é que nunca existiu um formato mais democrático, barato e viável para experimentar do que o vídeo. Vídeo. Do latim, vídeo. Dividere, ver. Adjetivo relativo à gravação de imagens e sons no suporte magnético e sua reprodução num ecrã de televisão. Ecrã? Bom, mas vocês conhecem o vídeo. É o vídeo. Esse vídeo. Vídeo. Quando falamos de experimentação audiovisual, é impossível não falar em vídeo. O vídeo possibilitou toda uma geração de artistas de se aventurar livremente e sem medo de ser feliz em novas linguagens, graças à sua praticidade, mas graças também ao kit democrático de experimentação audiovisual. Não conhece? Ei, você quer experimentar novas tendências audiovisuais? Eu? Então não fique parado. Compre você também o seu kit democrático de experimentação audiovisual. O kit democrático de experimentação audiovisual é composto por uma câmera de vídeo, acompanhada por fitas, cabos, um mini projetor, um mini livro do Godard, óculos escuros e um casaquinho maneiro. Uau, que legal! Pronto! Agora você está pronto para a experimentação de audiovisual. Kit democrático de experimentação audiovisual. Vá nessa! Realmente ficou muito fácil experimentar audiovisual com vídeo, mas será que isso é realmente experimentação ou é uma viagem? A Solange Farcas é organizadora do Festival Vídeo Brasil de Arte Eletrônica há mais de 2 décadas e ela pode dizer isso pra gente. Eu acho que o vídeo ele teve uma função primordial de justamente mexer um pouco com as estruturas do audiovisual. Ele surgiu muito dessa necessidade mesmo, assim, né? Ele foi sempre usado desde o começo como experiência do audiovisual, com essa intenção clara de experimentar o que se podia fazer além do óbvio. Por exemplo, a primeira experiência que a gente fala do experimental, no que diz respeito ao suporte audiovisual, foi o Pike que fez com um imã. Colocou um imã na frente de uma aparelho de televisão e daí surgiram aquelas distorções. Que aí todo mundo virou, achou aquilo sensacional, não era mais somente a reprodução do que estava havendo, um pouco expandir um pouco esses limites que o próprio suporte coloca, que se caracteriza muito por essa atitude camaleônica, assim, de se aproximar das outras suportes, das outras linguagens e trazer para dentro dele esses diálogos estabelecidos com essas outras linguagens, por exemplo, com a música tão bem sucedida que resultou hoje, ou algum tempo já atrás, no videoclipe. Então, aquela solenidade que tinha na relação com a imagem, com o audiovisual, ela foi quebrada. E isso não é ruim, isso é muito bacana, isso gerou uma outra coisa, isso gerou o que eu chamo dessa intimidade com a imagem. Você já não é tão ingênuo, você já não romantiza tanto, você sabe um pouco os processos, você sabe como é que a imagem pode chegar aqui, você pode manipular na tua própria experiência com os usos dos aparatos do cotidiano e se deter muito mais sobre as questões mais conceituais do conteúdo e não se deixar levar muito pela questão da ferramenta em si.
E no próximo bloco, vemos as experimentações com Zita Carvalhosa, organizadora do Festival de Curtas de São Paulo, Wagner Morales, que não é um videoartista, é um artista do vídeo, e ainda falamos com o gênio, o mestre experimental Michel Gondry. Agora vamos ver como foi feito esse vídeo. Com a venda dos kits de democratização do audiovisual, a proximidade do vídeo com a arte ficou ainda mais próxima. Mas não vamos entrar na discussão do que é arte. Vamos falar, por exemplo, do que é videoarte. Segundo a amiga Wikipedia, a videoarte é uma forma de expressão artística que utiliza a tecnologia do vídeo em artes visuais. Desde os anos 60, a videoarte está associada a correntes de vanguarda. Um dos conceitos criados pelo Nanjum Paik, pai da videoarte, foi a videoinstalação, que é diferente de quando o moço da técnica vinha em casa instalar o vídeo. Bebezinho. A Nanjum Paik 3000 já tá pronta, viu? Qualquer coisa a senhora liga para assistência técnica. Só assinar aqui. Tem 2 anos de garantia, tá bom? O nome videoarte é perigoso. Fazer um vídeo é fácil. Fazer arte é difícil. E fazer videoarte? Estamos viendo esta experiencia más que como una experiencia de investigación, como una experiencia artística. Podemos ver una persona iluminada con luz natural y alimentándose con productos vegetarianos. Vemos la actitud de él y esa es la obra. Todo esto está vaciado en la actitud de um animal, como um conejo, e llevado ao ser humano. E se você achou que o vídeo da Ana era enrolação, você está certo. Mas vale pensar em uma frase do Nanjum Paik. Ele disse que a arte é pura fraude. Você só precisa fazer algo que ninguém tenha feito antes. Bem, nem por isso a videoarte deixou de apresentar trabalhos interessantes e muito criativos, que discutiam audiovisual de uma maneira que nenhum filme conseguia. Porém, não chame isso de videoarte. Pega mal. A gente não tem nenhum problema com o rótulo de videoartista. São os próprios videoartistas que implicam com esse nome. Ou melhor, artistas de vídeo. Ou as pessoas que realmente fazem arte, ou pelo menos experimentam coisas novas com vídeo. Enfim, nosso entrevistado Wagner Morales pode explicar isso melhor pra gente. Os produtos experimentais, né, a produção experimental, ela, desde o começo, eram artistas que faziam cinema à margem de uma indústria do cinema que já era feita na época. Estava muito mais num campo, talvez, das artes visuais, da poesia. Os realizadores experimentais, eles têm um pouco isso de estar um pouco à frente do que é feito hoje em termos de narrativa cinematográfica, contar uma história de uma maneira diferente. Tentam coisas que talvez não foram tentadas, ou então tentam retomar coisas que já foram feitas de uma outra maneira. Acho que hoje em dia, eu acho que o suporte em vídeo ele é muito pouco experimental, só ele em si, a essência dele. Eu acho que você consegue situar o filme de artista como quase dentro de um gênero já. Dos anos 90 para cá, assim, de tanto que a gente viu o festival de vídeo, alguns cacuetes ficaram muito estabelecidos, assim. Era impossível você fazer um filme de videoarte que não tivesse 40 fusões em frente da imagem, que não tivesse tanta importância ao pixel, a coisa formalista. Isso virou um cacuete, virou quase um estilo de fazer videoarte. Relacionam muito o experimental como um lugar que você pode errar muito, então o erro acaba virando um acerto, o acaso e tal. Penso muito antes de começar a gravar. Então, raramente eu gravo coisas sem precisar, ou então ligo a câmera ao Léo, assim, vou pegar uma textura aqui, sei lá, não quero saber de textura, entendeu? A não ser que essa textura tenha um lugar para entrar, assim, é muito raro usar isso.
Eu acho que o universo experimental ele é sempre muito curto por causa disso. Ele nasce, qualquer inovação narrativa, você logo vê, por exemplo, nos canais de TV, assim, você já logo vê, ou em forma de vinheta da MTV, ou em forma de propaganda, ou em forma já de linguagem, sabe? Assim, é muito curto esse período. Não é só no circuito artístico de galerias que está a experimentação audiovisual. Mesmo o cinema, uma arte mais cara e talvez por isso mais convencional, também tem sua licença artística. Um lugar muito comum em que isso acontece é nos festivais de curtas, onde existem até sessões denominadas experimentais. Quem acompanha muitas dessas experimentações audiovisuais é a Zita Carvalhosa, organizadora do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, com quem falamos agora. Eu acho que o curta-metragem é o espaço de experimentação mais privilegiado que a gente tem no audiovisual. O curta como experimentação não se resume necessariamente ao curta experimental. Eu acho que um curta experimental, ele mistura linguagens, ele pega elementos de lugares diferentes e cria um novo significado. E eu digo que você pode ter um documentário experimental, como você pode ter uma animação experimental, como você pode ter uma ficção experimental, como você pode ter um curto experimental documental. Então eu acho que primeiro, até com as novas tecnologias, esses formatos também se misturaram mais. Eu acho muito divertido de pensar, quer dizer, quando a gente assiste os curtas-metragens dos anos 90, né? Quantos elementos que eram considerados experimentais naquele momento estão fazendo parte do cinema americano mais convencional hoje, né? Quer dizer, a experimentação é você ter uma ideia e experimentá-la, né? E ter a possibilidade de experimentar ideias que ainda não foram comprovadas como boas, né? Você tem menos modelos, você pode acertar mais fora dos modelos. Então isso permite com que se experimente mais. Peraí, mas não tá faltando alguma coisa? E faltou falar do experimentalismo na televisão. Será que dá pra fazer televisão experimental? Cozinha Beatnik. Olá, bem-vindos ao Cozinha Beatnik. Hoje faremos bolo de ovos. Ovos, fruto natural, leite, leite materno, leite uterino, leite ultrainterino. Não consumir por crianças, não consumir por menores. Nada, não há nada, não há essência, não há bolo, não há farinha. 3 xícaras, 4 xícaras, 4 pessoas, 4 ideias. Coloque no forno e espere por 40 minutos, pré-aquecido a 180 mágoas. Esse foi o Cozinha Beatnik. A gente não pode esquecer que a televisão abriu espaço para um formato que é pura experimentação, o videoclipe. Então, vamos ouvir uma palavrinha do mestre do gênero, o francês Michel Gondry. Well, I think film is very conservative. Not that I was revolutionary or anything like that, but my film, before I achieve a certain success in terms of my videos, were never taken in any film festival. It seems that the music industry, it's very conservative in some aspect, but you can achieve a sort of success in a much smaller scale because you need much less money to produce music than produce images. So it's a medium that allows more freedom and is more creative, I believe. It's the same thing with the technology. You have to treat 800 times as much information than in music. Because you have 800 lines, or it depends on the format. It's from 500 to 1,000 or 2,000, depending. And
So this multiplies all the machinery, and you can see this, you can make the parallel with all the equipment, the crew. Basically, you can record an album with a little machine in your hand. And I think for a movie, and an album that you can put on huge speaker and have like a symphony. As for a movie, you need more equipment. Even if you shoot the movie with a telephone, it's not gonna be the same. It's gonna be hard to watch it with an audience, or it's heavier. So therefore, I think music or the sound medium has more freedom, because you don't need to involve big production, machinery, who has to deal with the corporation system. E no final da entrevista, nós pedimos para o Gondry realizar um Super 8 experimental exclusivo para o nosso programa. Ele reclamou, mas ele topou. E não foi lá muito experimental, mas enfim, deu para se divertir. E além do videoclipe, outras brechas experimentais já existiram na própria televisão, como o programa Abertura do Glauber Rocha, TV Pirata, o Monty Python, TV Party, o Mundo no Ar, Heróis da Decadência, Grito na Rua, o Armação Ilimitada, o Perdidos da Noite, Provocações, o Rá-Tim-Bum, a Luciana Gimenez. No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Oi? Quê? E no próximo bloco, falamos com Cisma, um cara que fez experimentação, pasmem, na publicidade. Talvez isso não seja experimentação, mas é divertido. No bloco passado, falamos com a Zita Carvalhosa, do Festival de Curtas, e decidimos ir atrás de alguém que tivesse feito um curta experimental, e lembramos do Cisma. Cisma é o nome artístico de Denis Kamioka. O Denis é um ser audiovisual que começou a experimentar em uma nova dimensão, para ser mais direto, na terceira dimensão, o 3D, um lugar com muita precisão técnica, e onde o kit democrático de experimentação audiovisual não funciona muito. Então ficamos curiosos para saber qual é o tipo de experimentação que dá para fazer com 3D. O 3D ele foi construído para calcular um comportamento real da luz. Então acaba sendo muito físico. São objetos, como esculturas que precisam existir, pelo menos em cálculo. Você pode colocar prismas e luzes e fazer experimentação desse jeito. Tudo nesse software são controlados por parâmetros. E esses parâmetros você pode chegar em alguma coisa que não é real. Usar materiais que não existem na vida real, que o comportamento é totalmente diferente. Então, água peluda. Água peluda? Sabe, são reflexos a partir de luzes que não existem, câmeras que não poderiam ser feitas de maneira nenhuma em filmagem. É um software que foi feito para o realismo, mas você pode usar para qualquer coisa. O que é interessante na experimentação em 3D é a inovação tecnológica. Você pode fazer coisas que os mestres do cinema ainda não fizeram, porque não existia esse software, né? É uma ferramenta a mais. A experimentação no 3D tem caráter inovador mesmo, e todo mês saem novas ferramentas para tentar inovar. Hoje em dia a gente pode filmar com uma câmera digital, finalizar num PC normal e compor num After Effects. Você pode fazer tudo em casa. Eu acredito no trabalho independente, eu faço curtas pela vontade de fazer trabalho autoral. Eu acho tudo que está acontecendo agora em tecnologia muito interessante para a produção criativa atual. Bom, já falamos bastante. Agora vamos ver um vídeo bem louco do Cisma. Agora chegou o momento triste do nosso programa. Fatalmente, tudo que é experimentação deixa de ser quando é englobado por uma mídia convencional. E o que era inovador vira um padrão de linguagem, como, por exemplo, as transições desse programa. Clichê. Clichê. Peraí. Não, clichê. 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 Nossa.
Muito clichê. 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 Bom, e pensar que tudo isso já foi inovador um dia. Mas se a penicilina adiantou para curar as doenças do mundo, a descoberta da tela dividida não vai ajudar muita gente. Mas calma, basta pensar que ainda existe muita experimentação para ser feita no audiovisual. E se a pintura, a música, o teatro e a literatura têm milhares de anos, o audiovisual, tadinho, só tem um século. Então não quero ouvir esse papinho frouxo de que tudo já foi feito. Não podemos esquecer também do cheiro, do gosto, do tato e todos os outros sentidos ainda não explorados pelo audiovisual, que pode virar áudio-cheiro visual, ou áudio-tato visual, ou audiovisual visual, sei lá. E citando de novo, e por último, Nanjum Paik, a arte é pura fraude. Você só precisa fazer algo que ninguém tenha feito antes. Como, por exemplo, um programa onde a apresentadora termina presa dentro da própria videoinstalação. Beijos e até semana que vem.